Olá, boa tarde. Eu sou o professor Giacomo Decadi da Silva, sou professor de música no estado do Rio Grande do Sul. Na live de hoje, aqui do canal Professor Giacomo Sincero, hoje, dia 12 de junho de 2021, eu vou tratar com vocês a minha mais recente obra publicada, que é Em Busca da Educação Musical no Brasil, certo? Questionando a Câmara dos Deputados e propondo a Escola Técnica da UERGS. É a primeira edição e esse é um download gratuito. É uma obra gratuita que vocês encontram no site da Brazilian Journal. Brazilian Journal Publicações de periódicos e editora, certo? É uma editora do estado do Paraná, aqui na região sul do Brasil. Então, eu vou ler para vocês a apresentação do trabalho, depois eu vou explicar. Vou ler a apresentação e a introdução, depois eu explico, certo? A presente obra traz as buscas de um cidadão sul-brasileiro por meios de como colocar a música na escola básica brasileira de forma permanente e eficaz. Para isso, ele questionou autoridades, Ministério da Educação, MEC e Parlamento, de seu país natal e onde mora, o Brasil, onde não recebeu respostas concretas até o momento de envio dessa obra para a editoração, bem como elaborou um projeto de resgate e utilização escolar para os cerca de R$ 1 milhão gastos pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, GovRS, na compra de centenas de instrumentos musicais que perecem sem o devido uso e supervisão profissional. Para esse projeto, que se intitula Escola Técnica da UERGS, esse cidadão pediu um parecer sobre as suas considerações a respeito desse projeto para o próprio governo do estado do Rio Grande do Sul, para a própria Universidade do Estado do Rio Grande do Sul, UERGS, e para a Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul, SEDUC-RS, os quais não retornaram para esse até o momento de envio dessa obra para a editoração. É justo dizer que o autor colocou integralmente e apenas os contatos, mensagens trocados com essas entidades, Parlamento Brasileiro, MEC, UERGS, GovRS e SEDUC-RS, nessa obra, como esses sendo o próprio texto da obra em tempo real. Ou seja, eu coloquei todas as mensagens e e-mails que eu troquei com eles, o próprio projeto, como sendo o corpo do trabalho, certo? Então agora eu vou ler para vocês a introdução, onde explica um pouco mais, depois eu vou explicar como que eu elaborei esta obra. Introdução, então, antes foi a apresentação. Olá, leitor. Me chamo Giacomo Decadi da Silva e sou professor de música concursado no município de Estância Velha, no estado do Rio Grande do Sul, onde ministro aulas de música no currículo escolar do ensino fundamental regular e na educação de jovens e adultos, EJA, jovens e adultos. Ensino fundamental. Me formei em 2017 no curso de graduação em música e licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS. Em 2019 me tornei técnico em instrumento musical pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, IFRS, e mais recentemente, em 2021, me tornei especialista em educação musical pela UERGS. A presente obra traz em seu escopo, em primeiro plano, os diálogos que busquei ter com algum órgão superior do governo federal do Brasil para promover uma ação nacional que recolocasse a música como componente curricular obrigatório de toda a educação básica brasileira, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e a EJA. Para isso, entrei em contato primeiramente com o Centro de Estudos Jurídicos da Presidência e depois com o gabinete do senador Paulo Paim, com o Ministério da Educação e, por fim, com os 513 parlamentares brasileiros, com o intuito de conseguir orientações sobre como eu poderia promover um movimento nacional em prol da inserção da música em todas as escolas de educação básica do Brasil, no currículo escolar obrigatório, uma vez que não são todas as escolas que têm a presença da música em seu currículo escolar obrigatório. Em segundo plano, voltado para o estado brasileiro do Rio Grande do Sul, apresento uma proposta que fiz para a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS, para a criação da Escola Técnica da UERGS, abrangendo todos os cursos técnicos existentes em instituições públicas de ensino estaduais desse estado, com exceção das fundações. Para isso, enviei para todas as unidades acadêmicas da UERGS, da própria UERGS, bem como para a reitoria e alguns
e algumas repartições desta reitoria um e-mail contendo esse projeto de 50 páginas, pedindo um parecer oficial da universidade sobre suas considerações sobre o projeto que ainda visa, criar uma escola técnica a partir de 2 cursos técnicos voltados para a área da música, aproveitando assim os cerca de R$ 1 milhão gastos pelo governo do estado do Rio Grande do Sul na compra de 51 instrumentos musicais, para 51 escolas estaduais desse estado, ocorrida anos atrás e que em muitos casos esse material, instrumentos musicais, perece sem o devido uso pela comunidade escolar com auxílio de professores de música licenciados e ou bacharelados, pois o intuito desse projeto do governo do estado do Rio Grande do Sul não era criar esses conjuntos instrumentais dentro de alguma disciplina escolar obrigatória, mas sim no contraturno escolar. Também, para dar apoio a esse projeto da Escola Técnica da UERGS, pedi ajuda através de e-mails enviados para todo o governo do estado do Rio Grande do Sul, inclusive para sua representação na capital federal, Brasília, no Distrito Federal, bem como para todas as coordenadorias regionais de educação, CRE, do estado e para todas as repartições da Secretaria da Educação do estado do Rio Grande do Sul, SEDUC, inclusive para sua representação no governo do estado do Rio Grande do Sul. Ao final de todos esses diálogos, será possível ler as minhas considerações sobre esses diálogos, que eu não respondi a nenhum deles, pois esperava apenas um parecer sobre esse projeto, não somente da UERGS, mas também da SEDUC e do governo do estado do Rio Grande do Sul, uma vez que no corpo do texto de todos os e-mails, essa solicitação estava bem clara e detalhada. Desta vez, pois em minha última obra publicada antes desta, intitulada URGS, uma fábula de horrores ao longo do tempo, publicada pela editora Dialética, eu omiti nomes de servidores públicos que na verdade eu poderia tê-los deixado por estarem no ato de sua função. Assim, desta vez, por ser um trabalho menos agressivo no combate ao que está errado, eu não omiti o nome de nenhum servidor público que aparece nesses diálogos. Não fiz isso pois eles estavam em ato de trabalho, ou seja, servindo a população através do concurso público que cada um deles prestaram e o contrato que se candidataram, passaram na seleção, foram chamados para trabalhar e aceitaram servir ao povo brasileiro. No caso dos cargos elegíveis, como os de deputado federal, presidente da república e o governador, a regra é a mesma. Estão lá para servir. Dessa forma, achei de extrema importância juntar todas essas minhas buscas que realizei durante o ano de 2020 para que a música fosse inserida no currículo obrigatório da educação básica brasileira, onde somente quem tem licenciatura em música fosse e na verdade é permitido por lei a dar aulas. Para publicá-las, publiquei aqui e agora e disponibilizá-las para a população brasileira de forma gratuita, ou seja, essa obra. Assim, um descaso que sempre aconteceu em relação à educação, em especial a educação musical nas escolas de ensino regular no Brasil, fica mais fácil de ser visto, lido e compreendido. Boa leitura. Então, minha gente, nessa obra eu queria propor um movimento nacional nos 27 estados do Rio Grande do Brasil, né, sendo que é 26, né, mais o Distrito Federal, se não me engano é isso, certo? Eu às vezes confundo. Talvez o fato de eu ser TDAH me deu mais insistência em tentar conseguir isso. Então, o que eu fiz? Eu mandei e-mail primeiramente para o Centro de Estudos Jurídicos da Presidência do Brasil, que me disse que eu poderia entrar em contato com algum parlamentar. Então, como eu não conhecia nenhum, eu pensava que o senador Paulo Paim, aqui do Rio Grande do Sul, fosse um parlamentar, porque eu sempre ouvi falar dele, né? Meu pai é uma pessoa que lê muito também sobre. Então, eu mandei pra ele, que é aqui, inclusive um dos gabinetes dele, né? Um dos escritórios dele é aqui lá da cidade de Esteio, na cidade de Canoas, que é vizinha da capital, Porto Alegre. Ele me orientou a entrar em contato com algum parlamentar que eu conhecesse, né? O gabinete dele, não ele, acho que
especificamente, acho que não foi ele que me respondeu. Então, eu entrei em contato com os 513 parlamentares do Brasil. Mandei e-mail para cada um, certo? Mas antes disso, aqui eu coloquei uma nota técnica do Ministério da Educação e o parecer do Ministério da Educação quanto a uma denúncia que eu fiz contra o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, o IFRS, que no curso técnico em música sediado no campus Porto Alegre, lá no centro, e não o da Restinga, o campus do centro, chamou em contrato emergencial, em concursos, professores bacharéis para ministrar aulas no curso técnico em instrumento musical. Para quem não sabe, o curso técnico, qualquer curso técnico, pertence ainda à educação básica de nível médio. Porém, essa parte da formação básica, que é o curso técnico, não é obrigatória. Tu podes, no caso, ir para um curso superior direto, que é uma graduação, terminando apenas o ensino médio e não precisando ter um curso técnico para entrar na graduação. Mas mesmo assim, o que acontece é que nessas seleções conseguiram, né, ser aprovados bacharéis e licenciados ao mesmo tempo. Os bacharéis foram chamados na frente porque eles tinham mestrado e doutorado. Alguns na educação e outros não. Ou seja, se visou a mais o curso de mestrado do que a graduação, que por lei já dá pleno gozo para quem a possui de assumir cadeiras na educação básica, assumir disciplinas na educação básica brasileira, da educação infantil, fundamental, médio e também a técnica, que faz parte da educação básica. Ou seja, quem estava realmente apto, que eram os licenciados, não foram chamados. Chamou primeiro os bacharéis, que na fase da titulação pontuaram mais por ser mestres e doutorados. Mestres e doutores, ou doutores, né? Então, eles disseram que é uma obrigação do Ministério da Educação supervisionar isso, e disseram que já orientaram o IFRS a fazer com que esses professores que não são licenciados fizessem um curso de licenciatura na área da pode ser pedagogia ou, no caso, a música, fazer o curso de música licenciatura. Claro, nem todos fizeram e ficou por isso mesmo, certo? Deram um prazo de 10 anos, parece, ou 5, eu não me recordo agora, para que esses professores cursassem esses cursos, para não serem, sei lá, exonerados, e não os fizeram. Então, eu mandei também e-mail para a Secretaria da Educação Básica, dentro do Ministério da Educação, no MEC, por Parlamento Brasileiro, Câmara dos Deputados, né? E por Ministério Público Federal, que daí foi uma denúncia contra os deputados que não me responderam. Um só me deu uma resposta, só que daí quando eu perguntei para ele, tá, mas quando o Ministério da Educação está agindo errado, o que eu faço? Porque o Ministério da Educação diz que isso já foi debatido, mesmo estando dessa forma que está. A música não sendo um componente curricular da educação básica. Ou seja, eu perguntei para o Ministério da Educação como eu posso fazer um movimento e eles não me responderam, né? Eu tentei... no caso, teve um documento que estava em processo, né? Porque, por exemplo, a EJA, ela não tem na BNCC, né? É incrível isso. Então, eu tentei ver uma questão de um documento, agora não me recordo, mas está na obra que está publicada, tá? No site da Brazilian Journal Editoras, né? Tá lá, download gratuito, baixem e leem, tá? Porque aqui eu não vou me recordar de tudo, que é uma pesquisa também bem extensa, certo? Então, eu tentei interferir naquele documento que estava no momento que eu mandei essa pergunta, mas eles disseram que não poderia. Então eu gostaria que vocês lessem para saber realmente o que é, porque realmente eu não estou me recordando agora, tá? Peço perdão por isso. O capítulo 2, eu falo sobre a Escola Técnica da UERGS. Ninguém me deu um retorno até hoje. Muitos e-mails, inclusive, não chegaram, né? Os e-mails que estavam lá oficiais da UERGS, né? Das unidades, né? Que estavam lá oficiais publicadas no site. Eu mandei e retornaram. Outros disseram que receberam, mas até hoje, né, mais de 6 meses depois, 7 ou 8, não me recordo, acho por aí, eu nunca tive um retorno. Acho que foi em outubro do ano passado que eu mandei esses e-mails, ou setembro ainda, e não tive, entre setembro e novembro, e não tive retorno, né? Essa publicação foi agora de março, se não me engano, de 2021. Eu também não tive retorno. Algumas CREA me responderam que eu deveria entrar em contato com a SEDUC, foi o que eu já tinha feito. Alguns me perguntaram do que se tratava. Eu não respondi, porque eu já tinha detalhado muito no e-mail. E como eu sou uma pessoa TDAH, isso
é um plus nesse sentido, porque eu detalho as coisas demais. Muitas pessoas reclamam disso, dizem que eu não preciso detalhar, mas mesmo assim eu detalho. Dou muitos detalhes, certo? Daí eu não respondi nenhum e-mail. E um e-mail vindo de Brasília, da representação do governo do estado do Rio Grande do Sul em Brasília, disse que é importante o meu projeto e me desejou sorte, certo? Mas eu também não lembro de ter respondido, eu acho que eu não respondi. Né? Porque senão ia ficar aquela questão, aquelas brigas em e-mails, mensagens que nem acontece na internet. Né? Então só não respondi. Esperei a minha resposta que eu nunca tive. Que é um parecer de fato sobre o projeto. Né? Então eu não tive, tá? Nenhum parecer sobre isso. Então, tanto da música na escola e também da escola técnica, mas principalmente vindo do MEC, que é a questão da música na escola, se mostra a total falta de respeito e a total falta de consideração e não é importância, mas de vontade de lutar pela educação musical na escola, no currículo obrigatório de educação básica, certo? Principalmente pelos 513 parlamentares do Brasil. Eu não estou sendo partidário, porque 513 são todos os deputados que naquele momento estavam lá, quando eu questionei eles, e que não me deram um retorno como eu poderia fazer isso. Nem o Ministério da Educação, certo? Nem a Secretaria da EJA, do Ministério da Educação, nem a Secretaria da Educação Básica Regular, ninguém me deu um parecer, tá? Então tem gente assim como eu que estou importando, só que depois vão chegar lá na frente e vão dizer: ninguém se importa com a música na escola. Não, se importa sim, tem gente lutando, por isso eu sou uma dessas pessoas, tá? Então eu não tive, o que eu queria mesmo era fazer uma consulta pública nacional, a nível nacional, né, elaborar um documento, né, eu penso que até seria por aquele ciclo de políticas do Bowie, não me recordo, de 1994, que é a discussão, fazer o texto, colocar, acho que para votação, não sei. E eu não lembro como é que é o ciclo certinho, mas seria isso, né? Para que se tornasse uma lei, né? E a música de fato fosse inserida na educação básica, né? Porque a gente vê hoje que professores mesmo, isso eu não estou xingando nenhum colega em específico, tá? Nem a área, mas o que se importa mesmo na escola é português, língua portuguesa, matemática e língua estrangeira, né? Já história, geografia, educação física, mas principalmente as disciplinas da área da arte, as visuais, dança, música, teatro e também a educação física, também, principalmente essas 5, elas são praticamente como recreação. Eu não estou dizendo que elas não podem ser utilizadas principalmente na educação infantil e nos 5 anos iniciais da educação básica, que é do 1º ao 5º ano, educação básica a nível fundamental, digo, por professores que não são dessa área, porque elas são importantes e elas devem ser utilizadas, tá? Devem ser utilizadas também por professores pedagogos nessas disciplinas do início da formação educacional, porque elas são importantes e elas são um recurso muito importante. A arte é um recurso importante. Mas o que eu quero dizer é que a valorização do profissional formado nessas áreas em específico não é valorizada, tá? Não é valorizada, tá? E claro, tem que, infelizmente, puxar a orelha. Nós não estamos lá, né, para reivindicar o nosso espaço. Muitos chegam na universidade querendo fazer só bacharelado. Ou quando fazem licenciatura, chegam na parte do estágio, fazem o estágio, mas nunca mais querem entrar numa sala de aula. Então, né, querem seguir vida acadêmica e querem dissertar depois sobre educação, sem saber o que é ela de fato, certo? Né, ou aquelas coisas, né, faz bacharelado, depois faz mestrado e doutorado na educação, eu sou um bambambam da área. Então, o que eu quero dizer aqui, voltando pro parlamento, é que não há importância, não é dada importância pelo mesmo, por quem está lutando pela educação. E também a própria educação, como a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, não se importa. A própria SEDUC, a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, não se importa, nem dá uma resposta, nem vai à merda eu recebi, né? Então é muito importante isso que eu estou fazendo e que muitos estão fazendo também, né? Mas seria isso a live de hoje. Baixem, tá?
É gratuito essa obra, vocês podem encadernar, baixar gratuitamente e encadernar ela. Ela é uma obra com 142 páginas, se não me engano. Vocês vão gostar de ler as considerações que eu coloquei lá no final também, né? E as conclusões, que foi basicamente isso que eu estou falando aqui. Certo? Eu sou o professor Giacomo de Carlos da Silva, sou professor de música no estado do Rio Grande do Sul e até a próxima semana. Tchau!